Boa tarde, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos no espaço virtual da Escola Jesus Cristo, espaço esse que de forma presencial acontece toda terça, quarta e quinta-feiras, né, quando nós não temos, infelizmente, a pandemia. Então acontece toda terça, quarta e quinta, de 16 às 17 horas. Temos inclusive que agradecer muito as transformações da sociedade que são necessárias, são importantes, porque se não fosse a tecnologia, essa tecnologia chamada de informação e comunicação, nós não estaríamos aqui aproveitando desse momento, desse pequeno momento, para fazermos uma reflexão em torno de uma passagem do Evangelho, em torno de um dos livros psicografados por Chico Xavier, por Valdo Vieira, que hoje, no caso, a nossa mensagem está no livro psicografado por Valdo Vieira. Então nós temos que agradecer essas infinitas transformações que têm ajudado o homem a se comunicar, a informar, e o que nós precisamos é aproveitar de forma muito positiva essa tecnologia que foi feita, foi criada, foi nos dada a oportunidade para nos unir, para nos atrair para coisas boas e para nos ajudar a não ficarmos sozinhos ou tão sozinhos como nesse momento. Hoje em especial, antes de começarmos a nossa reflexão, eu gostaria de lembrar e falar um pouco sobre uma data tão importante no calendário cristão, que é a Páscoa. Amanhã é sexta-feira da Paixão, domingo nós temos o domingo de Páscoa, e a Páscoa é uma das festas ou um dos eventos mais tradicionais do calendário cristão. Ela começa, é uma tradição judaica, né? Representa a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito, e hoje em especial, buscando alguma inspiração, né, para a nossa reflexão dessa tarde, eu me lembrei de buscar uma das pregações de Dona Ruth Maria, e eu achei muito, muito bonita, né, uma reflexão que ela faz sobre o momento da Páscoa. Não vou me estender em relação a isso, mas quando ela diz que a Páscoa, sem dúvida nenhuma, tem uma representação muito forte, que é a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito, mas que representa também para nós cristãos um novo sentido, ou no sentido cristão, representa a crucificação e a ressurreição de Jesus. E que ela disse assim, que é muito importante que mais do que a gente lembre da crucificação do Cristo, que a gente lembre do momento mais importante ou tão significante, que é o da ressurreição. E ela diz assim, se para a tradição judaica esse momento representou a libertação do povo hebreu da escravidão, para nós, um prolongamento dessa análise, dessa data, que não tem um calendário fixo, né? Ele se modifica, ela possui uma data móvel, né? Ele representa, e não pode só representar, a crucificação de Jesus. É evidente que nós não podemos esquecer desse momento, mas que representa a ressurreição, representa a libertação, a nossa libertação. Então, eu gostaria só de fazer essa reflexão sobre esse momento em que muitas vezes nós nos lembramos só em qual será o tamanho do ovo da Páscoa, de que formas marcaremos, que tipo de chocolate, que são agrados, são carinhos que muitas vezes nós damos e muitas vezes recebemos. Mas não podemos esquecer que a Páscoa representa a nossa libertação, representa a ressurreição de Jesus. Não lembremos só na crucificação, mas na ressurreição do Cristo. Ainda como reflexão da nossa manhã, eu não sei se vocês, mas eu tenho o WhatsApp, e eu não sou muito ligada a colocar mensagens toda manhã. Mas hoje 3 mensagens me chamaram a atenção e eu gostaria de trazê-las para a reflexão e para a preparação da nossa oração, junto com a reflexão da Páscoa, que foi feita de forma muito rápida. A primeira mensagem que me apareceu dizia assim, como um bom dia, que a doce presença de Deus
esteja a todo momento ao teu redor. A outra mensagem, num outro grupo, vinha assim: um gesto de coragem te faz forte, um gesto de gentileza te faz nobre, e um gesto de amor te faz único. E a última mensagem, que é uma mensagem do Cristo, diz assim: estarei com vocês até nos dias mais difíceis. Vamos orar, meus irmãos. Jesus, nosso Mestre amado, te pedimos, Senhor, que ilumine os nossos pensamentos, os nossos corações, para mais uma tarde de reflexão, de estudo, de um dos exemplos, de uma das psicografias de Valdo Vieira ou de Chico Xavier, mas em especial hoje será uma mensagem de André Luiz, psicografada por Valdo Vieira. Que as reflexões dessa tarde, Senhor, possam penetrar profundamente no nosso coração. E que, para além de pensamentos, de ideias, ou de ideais, ou de sonhos, que possamos, Senhor, trazer esses exemplos, essa mensagem para dentro dos nossos corações, de tal forma que elas penetrem e transformem os nossos atos. Que transformem ideais e sonhos em ações, Senhor. Ajuda-nos a perseverar, ajuda-nos a esperançar, ajuda-nos, Senhor, protege a cada um de nós, e nós te imploramos, fica conosco, Senhor, porque muito precisamos de Ti. Que assim seja. Como eu disse mais uma vez, a nossa mensagem, ela está hoje, é uma mensagem de André Luiz, psicografada por Valdo Vieira, está no livro Conduta Espírita. Como sempre eu faço, eu fui buscar a primeira edição desse livro, e a primeira edição é de 1960. Então vejam o tempo que esta mensagem tem. O livro Conduta Espírita, como o próprio nome diz, em cada capítulo tem uma dica, né, uma orientação de como nós espíritas, de como nós cristãos, ampliando mais ainda, temos que agir, como nós temos que nos portar, como nós temos a cada momento no nosso cotidiano, né, de proceder, qual deve ser o nosso procedimento. E a mensagem de hoje, ela se intitula, está no capítulo 12 do livro de Valdo Vieira, né, é uma mensagem do André Luiz, e ele chama-se Na Obra Assistencial. Obra, meus irmãos, significa tudo aquilo que apresenta um resultado. Resultado de um trabalho, resultado de uma ação, representa uma construção, uma reforma. Então vamos buscar na obra assistencial a nossa construção ou a nossa reforma. E como toda obra, a nossa reforma íntima precisa e demanda uma ação direta. Ele diz assim: pelo menos uma vez por semana, espíritas, cumprir o dever de dedicar-se à assistência em favor dos irmãos menos felizes, visitando e distribuindo auxílios a enfermos e lares menos aquinhoados. Quem ajuda hoje, amanhã será ajudado. Então, André Luiz começa a dizer, no primeiro parágrafo da sua mensagem, que fala sobre a obra assistencial. Então, nosso foco hoje significa a assistência, ao nos doarmos um pouco, a servirmos, a amar ao próximo. Essa é a grande temática desta mensagem. E ele diz que é preciso que pelo menos uma vez a nossa conduta seja balizada a partir do apoio e em favor daquele menos feliz que precisa da nossa assistência. E ele diz, seja visitando ou seja distribuindo, doando um auxílio a enfermo ou àqueles que têm menos recursos. E ele afirma que o resultado desta obra, que o resultado deste trabalho, que o resultado desta assistência, que ajuda hoje,
a alguém, amanhã será ajudado. Ele continua dizendo assim: prestar serviço espiritual e material nas casas assistenciais de internação coletiva, sem perceber remunerações e sem criar constrangimento às pessoas auxiliadas. Só impõe restrições ao bem quem se acomoda com o mal. Quando eu li esta passagem aqui, esta mensagem, eu automaticamente me lembrei de duas pessoas que faziam um trabalho, uma prestação. É evidente que existem outras pessoas, mas na minha mente, automaticamente, me veio a lembrança de dois homens muito queridos ao nosso coração, ao coração de nós que frequentamos a Escola Jesus Cristo, alguns há um pouco mais de tempo e outros há pouco menos tempo, mas me lembrei de dois homens muito especiais, Seu Oliveira e Ronaldo. Os dois, e um continuou o trabalho do outro, ou seja, Seu Oliveira deu início a esse trabalho, e Ronaldo, após a desencarnação de Seu Oliveira, manteve esse trabalho de prestar um serviço espiritual, né, aos enfermos do Hospital João Viana, indo pelo menos uma vez na semana dar um passe. Isto é magnífico, isto é para almas muito especiais. Por isso eu os intitulei Homens Especiais, porque eles prestavam um serviço espiritual não fácil, não simples, porque esses enfermos são enfermos sedentos de afeto, sedentos de amor, carentes, como a gente diz. Não carentes economicamente, porque muitas vezes essa expressão é utilizada para quem carece de bens. Esse carece de um bem, o bem chamado amor, o bem chamado carinho. E o bem que esses dois homens, né, durante a sua vida na Terra, aproveitaram a oportunidade na obra assistencial, no trabalho, na construção e da reforma íntima, foi dando um pouco deles, servindo de mediadores para os espíritos, para os benfeitores espirituais, por meio de um passe magnético. André Luiz continua: na casa assistencial de caráter espírita, alimentar a simplicidade doutrinária, desistindo da exibição de quaisquer objetos, construções ou medidas que expressem supérfluo ou luxo. O conforto excessivo humilha as criaturas menos afortunadas. O que André Luiz quis dizer aqui, o que ele quis nos chamar a atenção, é que nós não precisamos, na casa assistencial de caráter espírita, ter templos suntuosos, luxuosos. Precisamos da simplicidade. E ele nos alerta, enquanto espíritas, de casas espíritas. Ele não aponta outras casas. Ele não aponta e não mira outras casas. Ele diz: casa assistencial de caráter espírita. Atenção! Alimentar a simplicidade doutrinária. Devemos desistir da existência de qualquer objeto ou de construções que representem o luxo, porque o luxo excessivo, o conforto excessivo, humilha as criaturas menos afortunadas. Continua André Luiz: viver em familiaridade respeitosa com todos deve, desde o servo menor até o dirigente mais responsável e categorizado, nos lares e escolas, hospitais e postos de socorro fraterno. A humildade assegura a visita contínua dos emissários do Senhor. Então ele quis dizer que nós temos que tratar o outro desde um servo menor. Ele usa até a própria expressão, né? Talvez pela época, né? Mas desde um trabalhador menor, sem cargos, sem funções, sem chefias, sem títulos, devemos tratar a todos
de forma igual. Porque ele disse que a humildade no nosso trato, na nossa convivência, assegura a visita contínua dos emissários do Senhor. Jamais reter inutilmente excessos no guarda-roupa e na despensa, objetos sem uso e reservas financeiras que podem estar em movimento nos serviços assistenciais. Não há bens produtivos em regime de estagnação. Esse é um alerta para todos nós. Vivemos hoje um momento de pandemia, mas vivemos hoje, meus irmãos, com certeza, tenho com clareza que todos vocês têm essa consciência. Vivemos hoje momentos muito difíceis, de muita pobreza, de muita miséria, de muita exclusão social. Exclusão que, segundo sociólogos, significa sistemática exclusão. Pessoas estão sendo sistematicamente, constantemente, impedidas de ter acesso a direitos básicos, como saúde, como uma casa, como uma alimentação, educação. E ele alerta aqui que nós não devemos ter nos nossos guarda-roupas aquilo que é supérfluo. Não devemos manter na nossa casa aquilo que é supérfluo. Se nós podemos dividir, doar para aqueles que não o têm. Não tem nada. Nós talvez não sejamos uma viúva, né? Que é a parábola do óbolo da viúva. Mas nós somos pessoas que possivelmente possuem muito ou um pouco mais do que aqueles que se encontram hoje, por exemplo, em situação de rua. Converter em socorro ou utilidades para os menos felizes, relíquias e presentes, joias e lembranças afetivas de familiares e amigos desencarnados, ciente de que valores materiais sem proveito, mantidos em nome daqueles que já partiram, representam para eles amargo peso na consciência. Posse inútil, grilhão mental. Outro alerta com relação a mantermos estagnados em nossos lares aquilo que não mais é necessário. E ele diz, guardar objetos de entes queridos. E cada um de nós gosta de ter um pouquinho daqueles que amamos dentro dos nossos lares. Não é sobre isso que estamos falando. O que André Luiz chama atenção é ter dentro dos nossos lares supérfluos. Existem pessoas que seus companheiros ou suas companheiras, seus filhos, entes queridos, já partiram há 1, 2, 3, muitos anos e que não se desfazem de nada, quando lá fora há aqueles que não têm nada. Então André Luiz nos alerta, porque muitas vezes nós não percebemos o quão temos dentro de casa que pode ser útil a uma outra pessoa. Guardamos, ou como ele coloca aqui, temos dentro de nossas casas bens produtivos em regime de estagnação, presos em grilhões da nossa mente, mas grilhões físicos. Mas ele atenta para a próxima obra assistencial, que ao guardarmos bens de entes queridos que já não estão conosco, nós estamos possuindo de forma inútil grilhões mentais. Outra questão que é muito importante, que diz assim, seja qual for o pretexto, nunca permitir que as instituições espíritas venham a depender econômica, moral ou juridicamente de pessoa ou organização meramente política, de modo a evitar que sejam prejudicadas em sua liberdade de ação e em seu caráter impessoal. Esse é um alerta, uma vigilância que toda casa espírita precisa ter. Subvenções públicas são direito, sem dúvida,
Se preenchermos um protocolo burocrático para obtermos subvenções públicas, é um direito da casa espírita, de qualquer casa religiosa. Mas ele diz aqui, seja qual for o pretexto, nunca, ele não diz, talvez não, é nunca, palavra forte, utilizada por André Luiz, nunca permitir que a instituição espírita venha a depender economicamente, moralmente ou juridicamente de pessoas ou qualquer organização meramente política. Porque para impedir que a sua liberdade de ação e seu caráter impessoal sejam tolhidos, sejam manipulados. A obra cristã, diz André Luiz, a obra espírita cristã não se compadece de qualquer cativeiro. Olha o que ele coloca para nós. Nós espíritas, participantes, trabalhadores de uma casa espírita, lideranças, diretorias de casas espíritas, atenção, seja qual for o espírito ou o pretexto, nunca permitir ou nunca se permitir a cair em tentação para que nós não percamos a nossa liberdade de agir, o nosso caráter impessoal dentro da sociedade. A obra espírita cristã não pode se permitir, sob qualquer pretexto, ser cativeiro, ser aprisionada naquilo que é mais importante dentro da sua casa, a sua liberdade. Continua ele, sempre que movimentos doutrinários, em particular, ou de assistência social, envolvam a aceitação de muitos donativos, apresentar periodicamente os quadros estatísticos dos recebimentos e distribuições como satisfação justa e necessária aos cooperadores. O desejo de acertar aumenta o crédito de confiança. São dois alertas que André Luiz faz à casa espírita. O primeiro, que ele não pode se permitir a fazer alianças de cunho político, jurídico, econômico, seja pessoal ou ligada a qualquer tipo de organização. O segundo é que uma casa espírita que receba doações, que receba qualquer donativo, preste contas disso. Agora, por exemplo, nós tivemos no domingo passado, se eu não estou equivocada, domingo passado, a eleição da nova diretoria da Escola de Jesus Cristo. E como de praxe, há um relatório que todos os setores, todos os departamentos da nossa escola, assistenciais ou não, prestam contas, emitem relatórios do que foi feito, do que foi realizado, do que foi recebido. É um balanço. Não contábil simplesmente, mas um balanço que a casa espírita cristã realizou. Um relatório da sua obra assistencial, de como esta obra cristã foi conduzida durante o ano. Uma casa espírita nunca pode se permitir estar presa e sempre necessário se faz prestar contas, porque ele diz, o desejo de acertar aumenta o crédito de confiança. E o último item que o André Luiz coloca na sua mensagem chamada obra assistencial, ou seja, o resultado de um trabalho, de uma ação, ele diz assim, organizar a diretoria e o corpo administrativo das instituições assistenciais exclusivamente com aqueles companheiros que se eximam de perceber ordenados, laborando apenas com finalidade cristã, gratuitamente.
O trabalho desinteressado sustenta a dignidade e o respeito nas boas obras. Então ele diz assim: a casa espírita não deve se deixar aprisionar por questões para além das suas responsabilidades espirituais, responsabilidades assistenciais, responsabilidade cristãs. Ela não pode estar presa a nada. Ela, casa espírita, ela precisa prestar contas do que se faz. Não para ter aplausos, mas para garantir segurança naquilo que faz. E por último, ela diz, uma preocupação. Uma casa espírita não pode ter dentro da sua organização, da sua diretoria, pessoas que façam parte dela e que recebam o seu trabalho. Outro dia, saindo no domingo de um trabalho assistencial, uma pessoa muito querida ao meu coração, eu estava comigo na saída, falou assim: você tem certeza? Tem certeza de que temos que ir embora? Aí eu virei e falei assim: é muito bom aqui, né? Ele disse: aqui é muito bom. É uma paz que domina meu coração, que eu não tenho pressa de ir embora. Essa é a nossa casa, a nossa amada Escola Jesus Cristo, que tem uma obra fundada desde 1935, fundada com pilares fortes baseadas no Evangelho. Bezerra de Menezes diz que a assistência, a fraternidade é um código divino. Ele diz que antes, essa é uma mensagem, inclusive, quem tiver a possibilidade de ler, está no livro Doutrina e Aplicação, e é o capítulo chamado Código Divino, e ele diz assim: antigamente, lá atrás, os cristãos precisavam mostrar o seu amor, a sua crença. Eram mártires, eles morriam nos circos para doar ao mundo a bênção da revelação, para mostrar como Cristo é o nosso Salvador, através de fogueiras, de sacrifícios, né? E aí ele diz, ele vai caminhando. Hoje, ele fala, Bezerra de Menezes, hoje, porém, meus amigos, os seguidores do Mestre não precisam ir mais para o sacrifício, para as fogueiras, né? Não precisam ser mártires. É preciso que esses seguidores de Jesus estejam irmanados em torno da cruz redentora, para a qual foram chamados, baseados na fraternidade. Nós hoje precisamos mostrar, provar que o Cristo existe, que o Evangelho nos transforma, que o Evangelho nos mantém vivos, que ele nos fortalece, que ele nos revigora. Ou como disse o meu irmão na saída da Escola Jesus Cristo no domingo, tem certeza que temos que ir embora? Porque aqui é muito bom. Esta paz, esta obra, esse serviço, é o que precisamos, não mostrar para o outro, mas é isso que precisamos mostrar para nós e para o Cristo. Essa transformação, essa obra assistencial, que é capaz de transformar, ela hoje não exige da gente que a gente morra nos circos, nos leões queimados, sacrificados. A fraternidade hoje constitui-se, né? Constitui-se num abençoado clima de trabalho e realização dentro do Espiritismo evangélico. Isto quem diz na sua mensagem é Bezerra de Menezes. Formemos não somente grupos de indagação intelectual ou crítica, nem sempre construtiva, mas ergamos no templo interior a bondade, porque sem espírito de amor
todas as nossas obras falham na base. A obra assistencial, o trabalho, o resultado que o Cristo espera de nós hoje é servir, é sermos fraternos, é doarmos aquilo, não só que nos sobra, mas comecemos por aquilo que nos sobra. Comecemos por aquilo que está estagnado, aprisionado dentro de armários, de gavetas, em cima de mesas. Transformemos o que para nós é um enfeite em algo que possa realmente agasalhar, alimentar, proteger, abrigar o próximo. Na obra assistencial de uma casa cristã, a obra assistencial da conduta de um espírita é aquela que transforma, que revigora e que revela a cada dia um ser humano melhor, capaz de tirar de dentro dele tudo o que há de melhor, porque podemos acreditar. Cada um de nós tem dentro de si a semente do Evangelho. A Páscoa não pode ser olhada por nós como aquele símbolo da crucificação. Foi a crucificação, mas essa crucificação representa a ressurreição. Representou o resultado, representou a ressurreição. E essa ressurreição representa para nós a libertação. A ressurreição do Cristo representa para nós a nossa libertação. Pensemos nisso hoje, na virada da noite. Não vamos dormir sem pensar nisso. Amanhã, que é a data do martírio, e no domingo da nossa Páscoa. A Páscoa não só com bombons, com chocolates, mas a Páscoa com o sentimento, com o pensamento de que o Cristo está vivo, o Cristo ressurgiu e que isso representa a nossa liberdade espiritual. Vamos orar, meus irmãos. Deus nosso Pai, Senhor, de toda bondade, de toda justiça, de toda misericórdia, Senhor. Estamos, Senhor, diante de Ti, pequeninos, buscando transformar, revigorar o nosso íntimo. Tirar de dentro do nosso coração, sacar de dentro do coração a semente, Senhor, do Evangelho e colocarmos em prática. Os exemplos nos são dados, as oportunidades nos são oferecidas. Que possamos, Senhor, abrir os olhos, não só os olhos da carne, mas os olhos do coração, para enxergarmos, vivenciarmos, praticarmos o amor ao próximo. Amar ao próximo como a nós mesmos, como cada um de nós merece ser amado. Portanto, Senhor, ajuda-nos a amar, a sermos fraternos, a obrar. Obrar na nossa casa espírita, obrar no nosso lado, no nosso lar, obrar com os nossos amigos, obrar com os nossos inimigos, obrar, Senhor, com cada um que deparamos na nossa vida. Ajuda-nos a perseverar, a esperançar em dias melhores. E que possamos, Senhor, a cada dia obrar, termos resultados a partir da assistência, do amor fraterno, sem esperar nada, mas esperançando sempre, transformando sempre. Pedimos, Senhor, licença para terminarmos a nossa reflexão dessa tarde e imploramos da mesma forma que começamos. Fica conosco, Senhor, porque muito precisamos de Ti. Que assim seja.